Oi pessoal, há quanto tempo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Natália Lobo e sou contadora de historietas. Se você quiser chamar de contadora de histórias, não tem problema, mas aqui nesse canal no YouTube a gente chama de contação de historietas e lá no meu perfil do Instagram também. Ó, antes de qualquer coisa, já se inscreve nesse canal e já marca aqui as notificações, tá? E já dá um like nesse vídeo, porque você ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas que também gostam de contação de historietas. Hoje eu vou contar uma historieta muito especial, mas atenção! Essa historieta não é uma historieta como outra qualquer. Essa historieta eu conheci há pouco tempo e eu fiquei encantada com essa história. Essa historieta é de uma autora que se chama Rosa Morena. Hoje eu vou contar para vocês a história de Pedro e o Menino do Mar. Fiquem ligadinhos que essa historieta vai começar em 3, 2 e 1. Essa historieta vai começar! Era uma vez um menino que se chamava Pedro. Pedro vivia na Vila da Praia, que era uma colônia dos pescadores. Pedro era apaixonado com o mar. Desde criança, quando ele tinha 6 anos de idade, ele aprendeu a nadar com o pai. Ele gostava de sentir o cheiro de maresia, ele gostava de sentir o vento no rosto, ele adorava. Todos os dias ele ia para o manguezal brincar. E sua mãe o acompanhava. Ela gostava de pegar mariscos, ostras e caranguejos para vender no mercado. Pedro, ele adorava acompanhar o pai. O pai pacientemente começou a ensinar para o Pedro a sua profissão, que era de pescador. Seu Edmar começava a ensinar para o Pedro como usar a rede de pescar. Ele começou a mostrar para ele a movimentação do sol, da lua, o movimento das marés. Ele gostava de conversar com os amigos dele e sempre gostava de se exibir falando das qualidades e proezas do seu filho Pedro. Gente, vocês não têm noção. O meu filho vai ser o melhor pescador aqui das bandas aqui de Dois Coqueiros. Um belo dia, no primeiro dia de férias de Pedro, ele estava ansioso. Ele pela primeira vez ia viajar com o pai no alto mar. Ele estava tão ansioso que não teve tempo de tomar café da manhã e nem de se despedir de sua mãe, a dona Mocinha. Ele foi aprontar junto com o pai as provisões e, de repente, eles subiram numa embarcação chamada Rainha do Mar. A Rainha do Mar era um barco bem rápido e eles rapidamente chegaram no alto mar. Pedro, pela primeira vez, ele entendeu o significado da palavra liberdade, quando ele viu aquele mar infinito, um mar enorme. E aí ele foi entendendo como o pai trabalhava. No primeiro dia foi bastante tranquilo. Foi quando aconteceu uma coisa terrível. No segundo dia de viagem, a Rainha do Mar pegou uma tempestade terrível. E ela ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E o Pedro ficou apavorado porque a água entrava aqui na proa do barco, que fica aqui na frente, sabe, pessoal? E ela ia para todos os lados. Ele queria ajudar o pai, o Pedro, mas ele não tinha força para enfrentar as terríveis tempestades e aquelas ondas gigantescas. O pai pediu para que o filho se abaixasse, mas aconteceu algo muito pior. A tempestade foi se tornando cada vez mais rápida, cada vez mais violenta, até que o pai e o Pedro foram arremessados do mar e desapareceram. A dona Mocinha começou a ficar muito preocupada, porque passou um dia, 2 dias, 3 dias e nenhuma notícia, nem de Pedro e nem de Edmar. A dona Mocinha começou a andar pelo mercado perguntando para os pescadores: Chico Nego, Chico Nego, Chico Nego, por acaso você viu o meu filho e o meu marido? Você viu a embarcação, a Rainha do Mar?
Ô, dona mocinha, não se preocupe, sabe, o seu Edmar falou que não ia ficar perto do grupo, ele queria mostrar pro garoto dele como era um navio abandonado, sabe, aquele que fica lá longe no alto mar, vê se veste não, vai ficar tudo bem. Já já eles estão apontando por aí. Só que isso não aconteceu. A dona mocinha foi ficando cada vez mais preocupada, cada vez mais desesperada. E as notícias do desaparecimento do filho, Pedro, e o pai, o Edmar, se espalhou como um rastilho de pólvora. Todo mundo que tinha barco começou a procurar, tanto pelo Edmar como para Pedro. E aí começou a aparecer procissões de barcos e velas, procurando o pai e o filho. Mas nenhum dos pescadores encontrou os dois. As embarcações foram chegando na praia, cada vez mais devagar, cada vez mais lentamente, até que eles pararam nas praias. Chico Negro foi conversar com a dona mocinha e disse a seguinte coisa: Dona mocinha, é provável que o mar levou os corpos tanto do Edmar como de seu filho Pedro, mas o mar sempre entrega os corpos. O mar só fica com quem lhe pertence. Mas a dona mocinha não perdeu as esperanças. Ela é uma mulher muito forte e com muita fibra. Ela não desistiu. Todos os dias ela ficava na praia, parada, esperando que alguma embarcação voltasse. Numa certa noite, ela estava sentada na areia. Foi quando ela viu algo, uma coisa maravilhosa chegando lá longe do mar. Era uma embarcação que vinha bem lentamente, cada vez mais lentamente. Mas a cada vez que se aproximava, ela começava a ficar aflita, porque a cada vez que se aproximava, ela via que só havia uma pessoa no barco. Tem alguém ali! Tem alguém chegando aqui na Vila da Praia! E as pessoas começaram a gritar, tanto a dona mocinha como os moradores da Vila da Praia. Será que era Edmar? Será que era Pedro? E quando chegou na praia, ela percebeu que era seu marido, Edmar. Dona mocinha ficou feliz com a volta dele, mas o seu coração estava apertado, estava triste. Aonde estava Pedro? Todo mundo da praia ficou muito triste. Passou-se um dia, passou-se 2 dias, mas a dona mocinha, ela não perdia as esperanças. Ela ainda continuava esperando dia e noite pelo retorno de seu filho. No 3º dia, no aniversário de Pedro, ela se sentou sobre a areia. E ela começou a ver algo, alguma coisa se apontando lá no alto mar. O coração dela começou a apertar, começou a bater rápido. E ela começou a entrar rapidamente nas águas geladas do mar. E ela começou a nadar e a nadar, até que ela chegou perto de uma embarcação em que havia um menino e um senhor. Ela reconheceu seu filho, Pedro, e o velho Odorico, que estava desaparecido há muito tempo. Todo mundo da Vila da Praia ficou feliz com o retorno de Pedro e o velho Odorico. E foi uma festa a noite inteira, onde as pessoas cantavam canções e falavam das histórias do mar. Essa é a história de Pedro e o menino do mar. Gente, eu adorei essa história. Eu falo que é uma história que me tocou muito, sabe? Porque quando a gente escolhe uma historieta para contar, ela precisa te tocar de alguma forma. Pela uma emoção, pode ser uma história engraçada, pode ser uma história emocionante. É você que deve escolher. Cada pessoa tem preferência. Eu me escolhi porque ela me emocionou de alguma forma. E eu quero dizer pra vocês que continue acompanhando esse canal, que todo domingo, pelo menos, a gente vai começar a mudar, tentar trazer com mais frequência historietas pra você. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, até lá!